Olá, meus amores! Hoje, em um dos nossos últimos episódios sobre música erudita, vamos estudar um movimento artístico que é pouco conhecido no campo da música, quando em comparação, por exemplo, com o campo das artes plásticas. Talvez porque este movimento nasceu primeiramente das artes plásticas para depois se espalhar para as demais modalidades artísticas. Eu estou falando do movimento do impressionismo, que surgiu na França aproximadamente no ano de 1870, predominou durante toda a Belle Époque e começou a perder forças a partir do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. No entanto, vale lembrar que, embora o apogeu do impressionismo tenha sido durante a Belle Époque, este não é um movimento que morre com o encerramento deste período, como nós vamos entender ao longo do vídeo de hoje. Mas, bem, eu acabei de dizer para vocês que o impressionismo surgiu das artes plásticas. Agora, vamos nos perguntar qual teria sido a motivação desses pintores, desses artistas plásticos daquela época, para buscar uma nova estética para suas produções. A resposta, na verdade, é bem simples. O que motivou os artistas plásticos daquela época a buscarem uma nova estética foi uma invenção tecnológica fruto da segunda revolução industrial: a máquina fotográfica. Mas por quê? Não, o que tem a ver? Vamos pensar pouco a pouco. Até aquele momento da história ocidental, qual era a função da pintura? A função da pintura era retratar com fidelidade, com verossimilhança, a vida, certo? A realidade. Se um pintor é contratado para pintar um retrato de uma pessoa, essa pessoa, muito provavelmente, vai querer ser retratada como ela de fato é, e não cheia de novidades, de inovações artísticas mirabolantes. Ela vai querer ser retratada com fidelidade à sua aparência física. Certo? Então, até aí, esta era a função da pintura. A mimesis, da qual nos falava Aristóteles lá na Grécia Antiga. A imitação da natureza, a imitação da vida. Mas, a partir do momento que eu invento uma máquina, um equipamento, um aparato tecnológico que consegue capturar uma imagem com muito mais rapidez e com muito mais fidelidade do que qualquer pintor jamais conseguiria, ou seja, a partir do momento que eu invento a fotografia, qual que é a função da pintura? E aí? Nesse momento da história ocidental, houve uma crise, não só da pintura, mas das artes no geral. No caso da pintura, movida pela fotografia. No caso do teatro, movido pelo cinema. No caso da poesia, movido pelo parnasianismo e etc. E qual é a solução para sairmos desta crise? O impressionismo foi uma das primeiras vanguardas que tentou apresentar uma saída para não matar a arte por meio da tecnologia. No século XX vão pipocar vanguardas artísticas como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, o cubismo, né? Todas em oposição a uma arte mimética. Mas a primeira delas vai ser o impressionismo, ainda no século XIX. Nas artes plásticas destacaram-se pintores como
Claude Monet e Vincent van Gogh. O objetivo desses pintores a partir de então não era mais reproduzir a realidade, mas sim retratar uma impressão da realidade. Estão me entendendo? A inovação já começa no próprio espaço da pintura. Antigamente, os quadros eram pintados em ambientes fechados, nos ateliês, mas os impressionistas não. Eles vão sair dos ateliês, vão para o ar livre, para a natureza, pintar paisagens, vão para os cafés, para os bulevares, etc. O traço da pintura também será modificado. Antigamente, o traço da pintura era contínuo, buscando representar os contornos que enxerga a visão humana, deslizando o pincel sobre a tela. Os impressionistas não. Os impressionistas vão abolir o contorno e vão prezar por traços livres, muitas vezes pendendo para o pontilhismo. E tem mais. A mistura das cores antes acontecia na palheta e depois era levada para a tela. Os impressionistas vão misturar as cores na própria tela. Então, se você quer fazer um laranja misturando vermelho com amarelo, primeiro você pega o vermelho, depois você pega o amarelo e mistura tudo na tela. Tem lugar que a tinta vai misturar, mas tem lugar que vai ficar só o vermelho ou só o amarelo. E isso não vai prejudicar a sua pintura, porque você não quer mais retratar a realidade fielmente. Isso vai enriquecer a sua pintura, porque ela vai ficar ainda mais colorida. Vejam bem, quando eu disse para vocês que os pintores vão querer retratar uma impressão da realidade, que impressão é essa? É a visão do artista sobre aquela cena que ele está presenciando ao vivo. E não a própria realidade em si, como ela aconteceu de fato, tentando ser copiada por um artista. Entendeu? O artista não é mais neutro. Ele agora faz parte da pintura. A visão, a impressão do artista participa da obra de arte. Os impressionistas vão também tentar abarcar em suas pinturas a posição do sol nas cenas que eles estavam observando. Por isso que as pinturas não demoram mais meses para ficar prontas. Elas são feitas instantaneamente, porque senão o sol vai mudar de lugar. Então, o artista ele sai na rua com o seu cavalete, com a sua tela, observa uma cena ali, um piquenique, pinta, ele termina em um dia. Entendeu? Essa é a inovação, as grandes novidades importantíssimas que o impressionismo vai trazer na pintura. Na literatura vão se destacar autores como Octave Mirbeau e o maior expoente de todos, Marcel Proust, ambos franceses. E na música também vamos falar de dois franceses. O primeiro compositor impressionista, Claude Debussy, e o nosso músico de hoje, o nosso compositor de hoje, Maurice Ravel. Como vocês podem imaginar, o objetivo desses compositores impressionistas também era criar uma impressão da realidade. Só que desta vez não utilizando o sentido da visão, como na pintura, e sim o sentido da audição. Os compositores impressionistas vão desprezar todos aqueles princípios de clareza e equilíbrio da era clássica, bem como todo aquele sentimentalismo exacerbado da era romântica. A intenção deles, a partir de agora, será criar atmosferas
matérias por meio de sua música, transportando o ouvinte para cenários ao mesmo tempo imagéticos e melódicos. Percebam aqui então uma certa sinestesia, que é uma das principais características do impressionismo na literatura. A intenção destes músicos impressionistas é fazer com que os seus espectadores sintam-se imersos em uma daquelas telas dos pintores impressionistas. Mas como conseguir esse efeito? Bem, uma das principais características da música impressionista é a valorização, o destaque para o timbre de cada um dos instrumentos. E como acontecia essa valorização? Principalmente por meio da orquestração, ou seja, por meio da combinação dos diversos elementos de uma orquestra. Mas outras alternativas também seriam o uso harmônico e até mesmo a textura tonal. Permitam-me agora que eu leia para vocês algumas outras características da música impressionista que eu não consegui decorar de cabeça. Com licença. Outros elementos do impressionismo musical também envolvem novas combinações de acordes, tonalidades ambíguas, harmonias estendidas, uso de modos e escalas exóticas, movimento paralelo, extramusicalidade e títulos evocativos. Um dos mestres em trabalhar com grande parte dessas características foi o nosso Maurice Ravel, que nasceu no dia 7 de março de 1875, na cidade de Cibourg, no País Basco da França. Seu pai era suíço e sua mãe era espanhola, adivinhem de que região? Do País Basco, exatamente. Isso vai ser muito importante para a nossa música de hoje, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Aos 3 meses de idade, a família de Maurice Ravel se muda para Paris, ainda em 1875. E em 1882, aos 7 anos de idade, Ravel começa a ter aulas de piano com o professor Henri Guise. Em 1886, ele começa a ter aulas de harmonia com o professor Charles René. E aos 14 anos de idade, em 1889, ele é admitido no Conservatório de Música de Paris. Ele fica por lá até 1895, quando ele se forma. E é nesse período que Ravel compõe as suas primeiras canções e recebe seus primeiros prêmios em festivais de música nacionais e internacionais, revelando-se, portanto, uma das principais promessas para a música erudita não só francesa, mas europeia num todo. Embora já tivesse saído do conservatório, Maurice Ravel matricula-se novamente em 1897 e fica lá até 1898, só para atender à disciplina de um dos seus grandes ídolos musicais que havia acabado de se tornar professor daquele conservatório, Gabriel Fauré. Este simpático senhor aqui. Bem, saindo do conservatório, Ravel já possuía um certo prestígio pelos prêmios que ele havia ganhado e pelo nome que ele havia construído. Em 1909, ele sai da França para sua primeira turnê internacional e aí alcança o sucesso não somente em sua terra natal, mas também em toda a Europa e fora dela. Mais tarde, Ravel vai excursionar também pela América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Mas apesar de muitas canções extremamente qualificadas, o maior sucesso de Ravel é uma canção relativamente simples. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem. O bolero. Eu e você, assim, ao som de um bolero.
Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar este nosso programa de hoje ao meu tio Paulo, que é diretor de um colégio lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Certa vez ele me disse que, na verdade, eu não sei se essa informação procede ainda, mas eu me lembro de, naquela época, ele me dizer que no colégio dele, as crianças saíam para o intervalo ao som do bolero de Ravel e voltavam do intervalo também ao som do bolero de Ravel. E eu fiquei encantado com aquilo, porque o sinal naquela escola não era um alarme, uma campainha qualquer, e sim uma música. E ainda mais uma música tão linda e maravilhosa como é a nossa música de hoje. Essa foi uma atmosfera que eu criei para essa música impressionista. As crianças saindo para o intervalo ao som do bolero e voltando do intervalo ao som do bolero. Nunca mais esqueci. Portanto, tio Paulo, um grande abraço, saudades de você. Bem, agora eu vou contar para vocês qual que é a história de fato da nossa música de hoje. Ravel compôs o seu maior sucesso sob a encomenda de uma bailarina chamada Ida Rubinstein. Ida Rubinstein pretendia desenvolver uma coreografia com influências da dança flamenca, que é originária da Espanha. E isso foi um prato cheio para o nosso Maurice Ravel. Vocês se lembram que a mãe dele era espanhola, de modo que ele se debruçou sobre as raízes de sua família e pesquisou sobre as características da música espanhola para criar o tema que se repete incessantemente o tempo todo ao longo de quase 20 minutos de música. Sim, é verdade. É a mesma melodia que insistentemente vai e volta e vai e volta o tempo todo no bolero de Ravel. Mas então por que, se algo tão simples e tão repetitivo, por que o bolero de Ravel é tão excelente, tão genial? Porque Ravel conseguiu fazer a tal da orquestração para valorizar o timbre de cada instrumento com maestria neste caso, com perfeição. Vejam bem, a caixa começa bem baixinho no começo da música, dando a percussão, né? A batida, que vai permanecer sempre a mesma. Tá, 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 tá. Depois entra a flauta. Tocando o tema do bolero. A flauta realiza um solo e quando ela termina de tocar o tema, ela se incorpora à batida percussiva da caixa. E assim acontece com os demais instrumentos. Entra outro, faz um solo com o tema e se incorpora na batida. Depois entra mais outro, faz um solo com o tema e se incorpora na batida. Cada vez mais vão se acrescentando outros instrumentos até contemplar a orquestra inteira. E o volume da canção também começa baixinho e vai crescendo, vai aumentando até ficar uma coisa realmente grandiloquente. Permitam-me ler para vocês uma crítica positiva realizada por René Chalup ao bolero de Ravel, depois de sua estreia em 1928. Movimento orquestral inspirado numa dança espanhola caracteriza-se por um ritmo e um tempo invariáveis, com uma melodia obsessiva em dó maior, repetida uma e outra vez sem nenhuma modificação, salvo efeitos orquestrais, num crescendo que, in extremis, termina com uma modulação em mi maior e uma coda estrondosa. Ponto.
Sem outras palavras, este é o Bolero de Ravel. E é por isso mesmo, por sua simplicidade e por sua genialidade ao mesmo tempo, que esta é uma das maiores músicas de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos. Reza a lenda que, no dia da estreia do Bolero de Ravel, enquanto a Ida Rubinstein estava dançando sua coreografia flamenca, com bailarinos jogando baralho atrás dela, à medida que a música foi crescendo e foi se tornando cada vez mais poderosa, teve uma senhora que levantou-se da plateia e gritou, no meio do teatro lotado: "Esse Ravel é um louco!" E o Ravel, que estava assistindo à apresentação, virou-se para o lado e disse: "Esta senhora foi a única que entendeu a minha música." Brilhante, não? Como eu já disse para vocês, o Bolero de Ravel é uma composição de 1928, portanto depois da Belle Époque, depois do apogeu do impressionismo. Mas isso mostra que esse movimento e, acima de tudo, a sua importância artística não se limitaram ao período do seu apogeu. Bem, minha gente, vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo um link do Bolero de Ravel com os seus quase 20 minutos de música repetitiva e deliciosa para que vocês possam conferir. É uma das minhas músicas eruditas preferidas e eu espero que se torne de vocês também. Nosso programa de hoje fica por aqui. Semana que vem voltaremos com música popular e a gente se vê lá. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma e lembranças do Emi.